Olá, pessoal. Muito boa noite. Boa Obrigado noite. pela presença de todos. Estamos muito felizes aqui de fazer esse encontro, né? Eu não vou chamar de evento, vou chamar de encontro, porque é feito Bate-papo. de bate-papo, é feito por quem gosta de tecnologia, para quem gosta de tecnologia, né? Então, toda essa atenção aí de criar uma abertura, criar um enredo, essa coisa toda, é porque a gente queria fazer com carinho, né? Para reconhecer aí o empenho de todos em investir tempo nisso essa hora. Pô, fiquei É isso. emocionado. Fiquei emocionado, Bruno. Era para te emocionar mesmo, cara. Criou um espírito bacana. Parabéns. Bom, pessoal, vamos lá. Eu só vou conduzir esse painel aqui com essas feras aqui, só expert aqui em projetos e produtos. Então, vai me caber aqui esse privilégio de fazer as perguntas para eles. E, claro, todo mundo que está aqui pode submeter perguntas no decorrer aqui da conversa. Eu vou procurar classificar aqui, tentar agrupar e responder o máximo possível. E o meu objetivo aqui é realmente trocar conhecimento entre nós. Bom, como primeira medida, ainda que não precise, né, todos eles bastante conhecidos, mas eu acho que por uma questão de respeito aqui, eu vou apresentar todos os meus colegas e amigos, né, aqui no painel, e daí em diante eu só coloco uma pequena introdução aí sobre projetos e produtos e passo a bola para quem de fato é fera nesse tema. Bom, Alcio, eu vou aqui na ordem que está aparecendo na minha tela aqui, né? Então temos Ana. o famoso Alcebiades Araújo, fundador da Arco Consulting, tem mais de 20 anos de experiência nesse negócio, sabe de Isso tudo, aí. projetos, produtos, business agility, Kanban, Scrum, o que você precisar, o que você imaginar, o Alcebiades já fez, já executou, já liderou e, de alguma maneira, provocou e incentivou, levou para o próximo nível. Então, esse é o Alcebiades. Obrigado. Vamos juntos aí. Vamos debater. Vamos debater. O segundo cara que está na minha lista aqui é o Lúcio Santana. Lúcio foi meu contemporâneo de PUC Minas. Estudamos lá no saudoso campus São Gabriel da PUC Minas. Ciência da computação, sistemas de informação. Fomos colegas lá. E o Lúcio trilhou uma carreira muito bonita. Hoje é head de produtos na Minutrade. O Lúcio desenvolveu já vários jogos, aplicativos que são utilizados por milhões de pessoas. Então, se tem um sujeito aqui que está vivendo, está criando produto digital, essa pessoa é o Lúcio, ou Lucinho, né? Às vezes vai sair um Lucinho aqui, viu, Lúcio? Já te peço desculpas, quando saiu também, viu, Tranquilo. do Alce aqui também. É Vocês isso podem me aí. chamar de Brunaca, acho que aqui o espírito é esse. E para fechar aqui, esse time tem o Eldo Lucas, que foi meu colega, não da PUC, mas da Unitec, uma também importante empresa de tecnologia há mais de 15 anos em Belo Horizonte. Crescemos juntos lá, né? Começamos ali naquele momento ali de ebulição de tecnologia, principalmente setor de telecom. O Eldo já naquela oportunidade liderava times de desenvolvimento. Hoje ele tem uma função de liderança, né? Site Manager and Program Manager na Concrete, que é uma empresa que faz parte do grupo Accenture. Ele fica no site de Belo Horizonte. Então, o Eldo, ele carrega aí ao longo da história. Ele também é professor, palestrante, enfim, tem múltiplas funções. Então, eu acho que ele consegue carregar aí. E agora, estando na Accenture, né, tem essa curiosidade como as grandes estão tratando o tema também. Bom, pessoal, feita essa primeira apresentação aqui, eu vou rapidamente só para deixar claro, né, quando a gente fala de produto e projeto, para já soltar a primeira pergunta para o Alcebiades. Quando a gente está falando em produto e Bacana. projeto, basicamente projeto, né, aquele conceito clássico de uma iniciativa de caráter temporário, né, que você tem ali um conjunto de atividades a ser desenvolvido num determinado prazo. A maior preocupação se dá na restrição ali daquela tríade de restrições, né, do tempo, do custo e do escopo. E o produto, por sua vez, já é algo em que a saída, né, o efetivo uso, o funcionamento ali é só o primeiro estágio. Né? Na verdade, começam-se os estágios mais importantes, uma vez que ele está na mão do cliente. Né? Então, esse é um ponto também relevante. Alcio, eu não vou me aprofundar aqui, eu gosto demais desse tema, mas eu quero mais ouvi-los. E aí eu já vou lançar a primeira pergunta para você
para a gente explorar, cara, justamente aí o mindset. Né? Qual é a diferença do mindset quando você está falando de projetos e de produtos? Cara, conta para nós aí o que você tem estudado esse tema e praticado. Beleza, Brunac. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar com esse convite. Fiquei muito honrado de estar com você, estar com o Eldo, com o Lúcio, para discutir um tema tão interessante, né? Bom, Bruno, cara, eu costumo falar o seguinte, cara, a diferença principal que eu vejo do mindset de projetos e produtos tem a ver com um propósito. Eu gosto muito de falar isso, propósito, né? Eu sempre me lembro de uma ambientalista brilhante, cientista, que ela falava que a coisa que mais alavanca um sistema de trabalho é o propósito. Mude o propósito e tudo que está debaixo dele vai mudar. Então, quando você pensa dessa forma, vamos pensar o propósito de um projeto, né? Entregar, como você falou, entregar o que foi solicitado pelo cliente no custo e no prazo. Isso é que a gente aprendeu a vida inteira nas nossas escolas de projeto. E a gente executou assim, provavelmente, ninguém aqui é mais criança, né? Todos nós já executamos projetos com essa característica. E já produto, qual que é o propósito de um produto? Entregar valor de negócio para o cliente. Seja para resolver um problema, seja para aproveitar uma oportunidade. Então, pensa bem, cara, se o seu propósito é entregar o que foi pedido ali no custo e no prazo, então os comportamentos que vão se manifestar vão nessa direção. As suas métricas vão ser de eficiência, né? A sua preocupação vai ser o escopo, a tendência é a proteção do escopo, é a resistência de mudar, porque, poxa, a nossa medida de sucesso é fazer aquilo que foi combinado, e o combinado foi honrado, possivelmente no contrato. Então, a tendência é proteger o escopo, não pode entrar mais, não pode fazer menos, né? E o prazo vira uma meta importante. Ou seja, por que esses elementos ganham força? Porque o propósito é esse. Agora, quando você fala que o seu propósito é entregar valor de negócio, todo o comportamento começa a mudar em torno desse novo propósito. As suas métricas, por exemplo, os meninos vão concordar com isso, elas passam a ser métricas de negócio. Então, custo de aquisição para o cliente, ticket médio, lifetime value, taxa de conversão, taxa de vendas. Gerar valor passa a ser o grande impulsionador, como eu costumo dizer, né? E todo mundo agora está preocupado em resolver o problema do cliente, não entregar aquele escopo. Então, a cooperação também, ela se dá de um outro jeito, né? Você reduz a tensão de conflitos, porque não é alguém dizendo o que eu tenho que fazer e eu tenho que fabricar. É nós juntos tentando descobrir, fazer com que o tal do backlog possa emergir face àquele problema que a gente está discutindo, né? E feedback, cara, que eu acho que é uma das coisas que mais diferencia, né? Em projeto, é uma grande dureza a gente receber feedbacks, né, de projeto. E em produto, cara, quem tem um mindset de produto, ele gosta do feedback, ele precisa do feedback para sobreviver. Não sei se os meninos concordam com isso, mas assim, o que me vem à mente de forma muito poderosa é propósito, cara. O propósito de ambos são tão diferentes que os comportamentos manifestados a reboque realmente também são bem distintos. Super legal, eu concordo demais, viu, visão? Alcebiades? Eu acho que se eu fosse acrescentar alguma coisa, eu acho que assim, esse propósito eu normalmente falo muito da questão do foco, que é no fim das contas a mesma coisa, né? Se a empresa está olhando para resultado ou se ela está olhando para entrega. E em termos de estrutura organizacional, eu vejo que isso se traduz em duas coisas principais, assim, que é quando a empresa consegue de fato fazer essa virada. Uma é como a empresa mede performance, e você falou um pouco dessa questão das métricas, né? Tem as métricas que o time está acompanhando, mas tem também como a empresa avalia os seus colaboradores. Se a gente recompensa as pessoas, promove as pessoas, valoriza as pessoas baseado só em entrega, elas vão focar nisso, as pessoas vão moldar seu comportamento de acordo com como elas estão sendo medidas e como elas estão sendo remuneradas e recompensadas por causa daquilo ali, né? Então, acho que esse é um aspecto, é como que a gente avalia performance. O outro, eu acho que é como que está a estrutura de orçamentária da empresa. Se a empresa está financiando o escopo, se ela está financiando linha de negócio. Se ela financia, desde o planejamento mesmo, né? Se ela financia só a construção, ou se ela financia a construção, o lançamento daquilo, o acompanhamento daquilo e a evolução daquilo. Eu acho que esses dois pontos traduzem muito da linha mais geral organizacional, assim, né? Se a empresa de fato está focada em resultado ou se ela está focada em entrega. Perfeito. Bacana. Uau. Muito bom, Lúcio.
Eldon, acho que eu vou conectar aí agora, cara, para Vem te comigo. perguntar. Né, eu fiz isso nesse início da sua introdução, mencionei concrete, os desafios, né? Então eu falei assim, cara, você como líder de time, né, cara? O Alcebiades e o Lúcio colocaram muito isso, né? De propósito, isso tudo vai guiando as pessoas. Então, qual que é o seu desafio ao promover essa mudança aí no mindset? Cara, conta como é que como é que a gente chega lá, de verdade. Não tem muito receita para isso, né? Não é receita de bolo, mas é da vivência que a gente tem. Bom, a Concrete ela já tem o mindset de produto na sua cultura. A gente essencialmente trabalha com produtos. A gente não pega um projeto para desenvolver, né? Nós não somos uma fábrica de software, nós somos uma empresa de desenvolvimento de produtos digitais, né? Então, no nosso modelo, a gente não aloca um time, não faz a programação, entrega para o cliente, entregou, deu as costas e foi embora, né? Não é nesse modelo. A gente tem um modelo que vai desde a concepção, a validação da ideia, do discovery, né, com o usuário, com o que o usuário do nosso cliente realmente está precisando para atender a demanda dele, né? E aí construímos e a gente entrega e depois vem o pós-entrega, né? Essa utilização. E a partir dos feedbacks que a gente recebe disso daí, é que a gente vai saber o norte que a gente vai seguir agora com esse produto, né? Se a gente fez o que era esperado, se a gente começou a atender ou se a gente vai ter que fazer alguma mudança e o caminho que a gente vai seguir para fazer as melhorias ou as novas implementações dele, né? E assim, sempre, como os meninos falaram, com foco de entregar valor, né? Ó, a gente tem que entregar realmente, isso é meio clichê, né? Mas entregamos valor. Mas realmente, se você não entregar alguma coisa que satisfaça o cliente, não está entregando o valor que ele tá esperando, né? E assim, aí para isso, quando a gente chega num cliente que não tem essa cultura ainda de produto, né, esse mindset de produto, a gente tem desafios bem marcantes. Eu acho que eles também vão confirmar isso, né? Quando você chega, você vai ter o cliente já tem um foco, né, na entrega pura e simples, como eu falo. Olha, eu quero que você me entregue, né? Não importa quando vai ser útil aquilo ali, ele tem que entregar. O projeto é isso. Olha, eu tenho uma data de início, eu tenho uma data de fim, no meio eu tenho as horas para serem acompanhadas, é assim que funciona, né? E aí, você mudar isso na cabeça das pessoas é realmente bem difícil, né? Fazer com que elas entendam que o produto ele é uma espécie vou falar, ele é um ser vivo, né? Ele vai mudando. À medida que a gente vai fazendo, ele vai tomando as evoluções, vai jogando alguma coisa fora, porque não era aquilo que se esperava, né? E que ele vai ter, às vezes, no meio do caminho, ele lançou uma primeira versão e tinha uma série de releases a serem feitas, lá pela segunda release o mercado mudou e eu tenho que mudar a estratégia, né? Olha, eu tenho que parar com isso daqui, tenho que fazer de uma outra forma, né? Ou até o próprio mercado mudou isso, né? Então, assim, aquela questão de, olha, eu tenho um scope fechado, tenho um prazo fechado, tem que colocar lá no cronograma tudo certinho, né? Olha, as datas, as minhas entregas são assim, você tem que me entregar isso daqui, ir lá acompanhar, lista, né? Literalmente um checklist do que tem que fazer. Isso também é um dos grandes problemas que eu vejo nesse momento que a gente chega num cliente novo, né? O cliente não entende ainda que já não é mais aquele processo normal de começo, meio e fim. É meio que começo, meio e continuidade, né? É mais fluido, né? Helder, uma coisa que me chamou a atenção no que você falou de que vocês estão fazendo, né? Eu acompanho um pouco a Concrete, produtos digitais, e uma das coisas que você falou que me chamou a atenção foi no início, que é entender melhor o problema do cliente. Eu acho que essa é uma diferença muito especial quando você fala de projeto, onde, até pelas características do design de projeto, a preocupação lá é o seguinte: qual é o escopo, gente? A gente precisa rapidamente do escopo para a coisa fluir. Isso é muito diferente do que você falou. A relação com o cliente muda. Qual é o seu problema? Espera aí, discutir o problema com o cliente junto com quem vai dar a solução
leva para um outro tipo de relação, um outro tipo de comprometimento. Você gasta mais tempo ali. Você pode ver que rapidamente, no mindset de projeto, a equipe logo, cadê o requisito? Né? Precisamos do requisito e tal. É diferente para o digital, né? Você às vezes passa um dia no cliente, né? Faz um Customer Day, você às vezes, eu tenho um amigo meu que está fazendo um produto que tem a ver com balcão. O que ele fez? Um dos devs do produto, ele foi para trás do balcão e passou o dia ali, cara, para se vivenciar. Né? Esse tipo de coisa você não vê muito em projeto, porque, de modo geral, até tem um cara no meio ali, que é o analista de requisito, que ele cria uma espécie de muro, né, protegendo. Não, eu falo com o cliente. E nesse modelo que a gente está falando aqui, o cliente está no meio da bagunça, né, vamos dizer assim. Ele está no meio do bolo, cara. Ele está junto, ele está vendo que está sendo codado, ele está recebendo feedback junto. É aquela coisa do MVP que há uma confusão tremenda sobre isso. Eu vejo ainda no mercado, né, vocês podem dizer muito isso, mas essa ideia de levar o MVP realmente para o cliente e tomar o feedback. O que esse MVP está dizendo para a gente? Né? A coisa funcionou? Não funcionou? Eu senti um pouco isso na sua fala, né? Quem está fazendo o produto, esse negócio está no DNA, né? Literalmente está no sangue da gente isso, né? E hoje, por exemplo, eu tô num projeto que o time inteiro participou, né, desde a primeira conversa com o cliente, né? A gente tá fazendo um trabalho para uma ONG, eu acho que eu comentei com você um outro dia, e a gente está desenvolvendo um jogo. Putz, isso é uma coisa muito nova para a gente. Então, como é mais novidade ainda, é um produto, é mais novidade ainda, eu levei todo mundo e é fantástico ver como que as pessoas engajam nisso daí. Né? Porque, olha, eu participei disso da hora de pensar e pensa, né? Não é um cara escrevendo o requisito, são 10 pessoas pensando naquele produto, pensando nas regras daquilo, como que poderia ser melhor. Então, isso aí faz uma diferença enorme. E aí, então, assim, também batendo com isso que você comentou, Sabides, geralmente, né, quando a gente chega no cliente, uma das outras dificuldades que a gente tem é que ele já tem lá o requisito pronto, eu já sei o que eu quero, né? O pensamento de que eu já sei o que eu quero, e você tem que me entregar tal dia e tal hora por esse custo, é um negócio que quebra, né? Quebra bastante. Então, quando a gente começa esse tipo de projeto, né, já bem detalhado, sabendo o que eu vou ter que entregar no final, é literalmente um projeto. Quando a gente vai começar um produto, né, a gente sabe o que a gente quer atingir no final, mas a gente não tem exatamente o que exatamente a gente vai entregar, né? Eu acho que muitas vezes essa amarração pode vir ali do começo, né? Assim, você comentando, às vezes chega na empresa, no cliente, e ele, eu quero isso nesse prazo, porque às vezes foi isso que o cara já aprovou, né? Eu já aprovei isso aqui, então é isso que eu tenho que fazer, independente se isso vai mudar o resultado ou não. Cara, isso nunca aconteceu em projeto nenhum nosso, né? Não. Novidade. Cara, que papo bom. Bom, pessoal, assim, só para eu encaixar uma das perguntas, já fomentando aqui a colaboração, eu vou mantendo o seu timekeeper aqui, então quando eu acho que dá para encaixar a pergunta da turma, eu acho que vale, né? Mas a pessoa estava falando assim, olha, como alinhar dentro da empresa, né, o mindset dos patrocinadores, né, de quem está ali também num processo de aprendizado, num processo de mudança, e aí está acostumado com alguns artefatos, né, como o status report, o cronograma, backlog. Então, como é que, para além da TI, para além das pessoas mais engajadas, como é que você leva essa mensagem do produto, do mindset do produto? Quem quiser responder, é ser livre aí. Vamos lá. Senhores, eu dou a honra a vocês, né? Estão fazendo milhões de produtos todos os dias. Se eu puder comentar um pouco de como foi isso na Minutrade, né? E assim, de fato foi uma construção. Quando eu entrei na Minutrade trabalhava no conceito de projeto ainda, num modelo mais cascata, mais tradicional. E naturalmente, diretoria, por isso, grande parte dos nossos stakeholders ali estava acostumado com isso. Então, assim, cara, cadê meu status report, né? Cadê um cronograma? Cadê onde vai estar daqui a um ano? E isso teve que ser mesmo uma construção. Não é uma coisa que a gente pode ter um clique, assim, a partir do momento que a gente vê uma luz ali, né? Aquilo muda na cabeça da gente, mas não muda na cabeça de todo mundo ao mesmo tempo.
Então, tem que ser um processo de evangelização ali. Eu acho que uma coisa que é super importante nesse processo para liderar uma mudança dessa é ter também empatia com essas pessoas, no sentido de são gestores que passaram a vida deles inteira sendo treinados e sendo reforçados de cobre escopo, cobre entrega, que isso vai dar resultado. Não se preocupe em dividir qualquer estratégia, não. Cobre entrega que você vai chegar lá no final. Do outro lado, são devs que passaram a vida inteira sendo treinados e reforçados de, cara, pega o requisito, implementa o requisito e joga ele para o outro lado para alguém testar e colocar em produção. As pessoas precisam acreditar de fato que isso vai ser melhor, não só para a empresa, mas para a carreira delas também. Então, tem que ir indo num processo transitório de, por mais que o time já está trabalhando com a mentalidade de produto, cria ali um status report e vai contando para o stakeholder que está mais ansioso como é que está indo, vai envolvendo ele cada vez mais no processo. Aos poucos, na minha jornada lá da Minutrade, pelo menos, aos poucos essas materializações foram deixando de ser necessárias. E todo mundo parou de pedir, e aí, à medida que foi parando de pedir, ela foi sumindo e foi sendo substituída por mais colaboração. Acho que assim, em cima disso que você colocou, Lúcio, eu também vivi algumas experiências assim de implantar ali uma estrutura de produtos para uma empresa muito familiar, muito tradicional. E aí eu acho que também a gente pode trazer um elemento surpresa. Vamos pensar, o que normalmente eles estão esperando? Um status report, esperando uma coisa ali com números e tal. Pelo menos na experiência que eu tive, cara, aconteceu uma coisa interessante que foi, o gestor estava esperando aquele status quadradão e de repente o time trouxe um pitch, cara, feito com amor, com carinho, com vídeo, com uma demonstração e a surpresa, eles estavam morrendo de medo, né? Mas a surpresa que eles tiveram foi o seguinte, o gestor ficou, na verdade, absolutamente encantado, lisonjeado deles terem feito uma coisa tão caprichosa, cuidadosa. Porque a tendência da gente é assim, pô, esses caras não vão querer, eles são tradicionais e tal, então você leva o tradicional e acaba reforçando aquele conceito que já está enraizado. Mas se você começa a trazer o conceito de pitch para os caras, como se fosse uma bancada, os caras começam a se sentir como se estivesse numa banca mesmo, né? Então você acaba criando um envolvimento. Por exemplo, neste caso a gente colocou o time fazendo, né? Não só o dono, o líder, mas um dev falando um pouquinho, olha, aqui a gente pensou nisso para atender essa necessidade do cliente. O sentimento que eu tenho é que a resistência a isso, ela tende a ser cada vez menor. Porque esses caras estão lendo, eles estão lendo todo dia, estão começando a participar de bancadas por aí de hackathons, essas coisas estão começando a surgir, é muito publicado nas redes, e de repente o cara vê na empresa dele alguém fazendo isso, ele não esperava, eu acho que pode ser um hack, né? Eles vão falar, nossa, um hack que você está fazendo no cara ali, e acaba despertando a atenção, poxa, por que a gente não faz mais disso? Talvez possa ser uma reação, não sei, se eu estou sendo muito aqui positivo em relação a isso, mas é o sentimento que eu tenho, que pode funcionar. Uau, se vou colocar um ingrediente aí na sua fala, cara, desse hack aí no time e tal, e pegando o ponto do Lúcio também, de que às vezes você não precisa nem declarar, às vezes nós profissionais que estamos nessa jornada de aprendizado, nós nos preocupamos muito com se a gente está na linha de produto ou de projeto. E para fora, às vezes as pessoas não têm essa mesma preocupação de para que lado elas estão, né? É óbvio que os benefícios de se adotar por produto, ela é muito valiosa. E a pandemia, cara, ela colocou muitos de nós no mindset de produto de forma mandatária, né? Porque o que aconteceu? Nós lá tínhamos muitas ligações no nosso call center. No call center, além da capacidade, um determinado percentual de atendimento de ligações. E ali, cara, todos nós nos concentramos em fazer o call center funcionar dentro do limite. E diversificar canais, oferecer aquele serviço por outros canais. Então, naturalmente, o time de tecnologia ele passou a se preocupar com os objetivos de negócio, porque eles estavam ali sob determinada pressão. Claro que isso foi um comportamento ali muito em função de toda essa pressão externa, mas inovar, ser criativo e proporcionar essas mudanças tem muito a ver com mudança de comportamento. Então, ainda que ela tenha vindo pela pandemia, que seja um aprendizado perene, né? Então, assim, acho que esse ponto aí, nós nos preocupamos muito internamente, de fora talvez nem tanto, e às vezes os resultados vão
levar as pessoas a aderirem, né? Naturalmente. Com certeza. Eu acho que você trouxe o design, né? Você faz um pouco de design e muda o comportamento, o jeito como você organiza a coisa acaba levando a comportamentos diferentes. Sem dúvida. Bruno, sem querer prolongar muito, mas aproveitando que o Alcibiades falou, é, não tem mais como, vou falar aqui, literalmente, não tem mais como os gestores, é, no momento, eles não podem mais querer viver o antigo. E é meio forçado mesmo, olha, você vai ter que vir para essa realidade. A realidade agora, ela tá bem forte isso que eu estou falando, mas a realidade agora, você não vai, você precisa entregar produto, literalmente produto. Isso é o que realmente vai trazendo o valor esperado. Então, eles vão ter que se atualizar. Por mais resistente que ele seja, ele vai acabar. A literatura está trazendo isso o tempo inteiro, os eventos estão trazendo isso o tempo inteiro, e o próprio time, quando, pô, acaba se tornando uma cultura. A cultura está virando essa cultura de produto, na minha opinião. Não é que eu defendo isso porque eu gosto porque a gente faz isso, é porque eu vejo que essa é a realidade. E o que a gente tem feito para aproximar essas pessoas, né? A gente usa muito de transparência, né? No projeto, né? No produto, perdão, no desenvolvimento do produto. Coloca os quadros à vista, mas não é o quadro, como é que está aqui o Kanban disso daqui? Olha, a gente tem entrega prevista, a gente tá fazendo uma entrega e aí a gente chama todo mundo para participar daquela review. Todo mundo que puder se envolver naquilo, que tem envolvimento com aquele produto, venha ver. Inclusive pessoas de outras áreas que não têm diretamente o envolvimento, mas elas vêm para... Isso aí ajuda a fortalecer essa cultura, porque vai levar para as outras áreas da empresa também. Muito bom, grande Eldo. Então, assim, cara, avançando um pouco mais aqui, eu estou dando uma olhada nas perguntas, a turma está começando a interagir mais. Lúcio, eu vou voltar contigo aqui, cara. Sei que você já falou um pouco sobre um pouco lá de como tem sido seu desafio na Minutrade, mas considerando, queria que você pegasse a abordagem aqui de um produto digital que vocês tenham desenvolvido lá, que tenha uma saída em receita, sabe? Um produto, uma plataforma, um game, alguma coisa que tenha uma saída em receita. Aí eu colo nessa pergunta para você um comentário aqui do Leonardo Carvalho, que ele falou sobre o Product Marketing. Né? Então, eu acho que, como tendo uma saída em receita, como que também você pensa na estratégia de lançamento, são competências que vão muito, aí sim, né, como o Eldo colocou, vão muito além do playbook aí padrão de TI, né? Eu falo assim, cara, agora é a estratégia para lançar esse negócio. Então, se você puder pegar esse gancho, acho que você tem muito a contribuir aqui. Legal, legal. Eu acho que tem dois cases recentes interessantes nossos da Minutrade lá que falam um pouco sobre isso, né? E a gente tem tentado trabalhar Product Marketing em duas instâncias lá. Uma interna e outra externa. Uma para dentro da própria empresa e outra para o mercado mesmo. E aí teve não é nenhum produto novo, é uma feature nova na plataforma que a gente construiu no final do ano passado e que foi um dos grandes cases de sucesso nosso com esse movimento mais Lean, que tinha uma vontade muito grande, tinha demanda de mercado, tinha pressão de stakeholder para ter essa feature nova, que era uma feature de comunicação na plataforma. E o time que a gente já vinha trabalhando há algum tempo, já era um time multidisciplinar trabalhando nessa frente, falou, vamos ter uma abordagem mais Lean aqui, vamos fazer um negócio, só uma combinatividade, juntar algumas ferramentas e fazer uma coisa aqui para testar. E aí fez isso em outubro, em janeiro a gente estava faturando 2 milhões com essa feature nova. Uau. De curtíssimo tempo, assim, uma coisa que começou como uma POCzinha, um MVP, e aquilo ali alavancou super rápido, aí sim o time investiu em construir mais coisas, deixar o negócio mais robusto. E aí nesse ponto foi muito interessante que a gente teve que fazer, como ele é só uma feature da plataforma, ele serve o nosso próprio time de engajamento dentro da própria Minutrade. Então, o Product Marketing disso foi a gente criou um material, criou uma série de divulgações e apresentou para a empresa inteira e foi fazendo apresentações para algumas áreas para falar, cara, esse aqui é o Journeys, a funcionalidade nova que a gente criou. Dá para usar assim, assim, dá para fazer isso, isso e isso. E através disso, o comercial achou uma oportunidade dentro de um cliente que já é cliente da Minutrade, que essa oportunidade não existiria sem essa camada ali de comunicação e destravou esse contrato novo. Então, esse eu acho que foi legal nesse sentido interno,
E a gente está lançando um outro produto agora, o Mino Clube, que é um produto já externo, e que aí sim a gente está precisando fazer um product marketing já para o mercado direto. E esse está sendo super interessante também, porque aí, nesse caso, o time multidisciplinar lá, o Squad, estava trabalhando nisso, não tem todas as competências que precisava para fazer o nível de marketing que vai ser necessário para lançar. E a gente teve que envolver muito mais o marketing, e esse produto Mino Club foi super legal, que desde o início, ele foi uma das iniciativas que a pandemia destravou dentro do Minotrade. Acho que, como em todo lugar, a pandemia é um acelerador de inovação, né? Mas para a gente destravou, isso era uma coisa que já estava no nosso radar há algum tempo, e a gente já conseguiu fazer ele desde o início envolvendo todo mundo, quebrando todos os silos que existiam dentro da empresa. De ter gente do financeiro atuando junto com o squad, gente do comercial, o cara do jurídico, para ver se o modelo que a gente ia criar parava em pé, não parava, modelo fiscal, modelo jurídico e tudo mais. E agora, na hora do lançamento, um super envolvimento do marketing nesse sentido de atuando como se fosse parte do squad para fazer o product marketing disso. E ainda assim fazendo também num modelo mais lean, que também foi um pouco de desconstrução para eles, de, cadê o briefing? Vamos passar para a agência, para daqui a um mês a gente ter um plano de comunicação. Não, cara, a gente quer alguma coisa para começar a brincar com isso no mercado na semana que vem. E aí a gente está incrementando e fazendo. Sensacional, cara. Acho que Cara, acho que você falou uma coisa importante, só complementando, que é os parceiros do produto, né? Ou seja, o marketing, eu percebo claramente como que ele é um parceiro-chave, porque você tem que divulgar o produto para fora, mas para dentro também. Esses dias mesmo eu estava ouvindo de uma equipe que estava fazendo o produto, bacana, fizeram o produto, lançaram, e aí várias pessoas de dentro da empresa em algum momento foram acionadas por o cliente e não sabiam algumas coisas sobre aquele produto. Então o time de operações, poxa, nem sabia que o produto tinha sido lançado. Então você tem uma batalha no entorno, um ecossistema gigante. Você falou do jurídico, né? Você tem questões jurídicas de um produto. O pessoal de atendimento, operações, telefone, a secretária, todo mundo tem que estar envolvido. É um produto, ele vai para o cliente e o cliente chega pelos canais mais diversos possíveis, né? sem dúvida. Às Pessoal, vezes o só produto... colocando. Desculpa, Bruno. Não, beleza, só pegar esse gancho aqui, ó, eu já te passo aí que eu Tranquilo. estou preparando uma pergunta para você aí interessante. Cara, Ixi. mas esse. Não, do bem, pergunta do bem. Mas esse ponto de se preocupar como um produto como um todo, eu acho que tem uma mobilização. A gente está olhando pela perspectiva de quem está comprando tecnologia, né? Então está se organizando internamente, mobilizando internamente para se preparar. Mas eu vejo também as empresas que vendem serviços de tecnologia se transformarem também, né? No sentido de muitas acabaram criando suas boutiques de design, até como uma marca e um serviço adicional, né? Até que antecede o desenvolvimento e chega com esse approach, né? Um approach que talvez até quebre o atrito, a barreira de entrada de já iniciar o desenvolvimento, quando você tem os ateliês ali de design e fomenta essa mudança cultural dentro do cliente, né? Provoca o cliente e até como um esforço de pré-venda, eu até classifico isso como um esforço de pré-venda muitas vezes, você acaba iniciando uma concepção do que vem a ser o produto, né? O squad ali do produto. Então também é curioso ver como as empresas de tecnologia assim, se reagiram, porque as agências de marketing também estavam fazendo a mesma coisa. As agências de marketing vinham com esse mindset mais de criatividade, do design thinking e tal, para campanha, vender marketing, e começaram a aprender a desenvolver esse sistema, né? Ainda que precariamente, mais focado no CMS, então não tiveram muito sucesso nessa frente ainda, né? Não vamos subestimar ninguém. Agora, as empresas de tecnologia foram mais rápidas e resolveram aportar essa competência primeiro. Então, o que eu também fiquei muito feliz, né? Então, você vê de onde vem seu concorrente, né? Nesse mundo, pode vir de um outro mercado. Né? Exato. Perfeito, cara. Nesse ponto aí, Bruno, bom, a Concrete foi adquirida pela Accenture e a Accenture vem fazendo esse movimento, né? A Accenture é uma empresa de consultoria que não tinha um braço de produtos digitais específicos, comprou a Concrete. Bom, mas tem essa fase, tem essa parte aí de agência, né? De pensar no produto, da identidade visual muito mais forte. Ela foi lá ela tem comprando a agência de publicidade e trazendo para debaixo do seu grupo também, para poder entregar para o cliente um produto muito mais completo, né? E dentro da própria Concrete, nós temos um capítulo, né, como a gente chama, um chapter de design.
Ou seja, nenhum produto que a gente desenvolve, a gente não desenvolve se não for feito pelo nosso time ou pelo menos validado pelo nosso time, né, de design. Então, isso é uma das características, por isso que eu falei, o produto ele começa desde a pré-venda, quando está pensando lá realmente no produto, né, fazendo uma espécie de discovery inicial lá, para saber o que vai poder oferecer, já vem um trabalho envolvido aí, tem a parte de tecnologia, tem um cara de negócio e tem alguém de design também, design de produto e design visual, lógico. Maravilha. Pô, vou dar uma retomada aqui no roteiro aqui. A gente foi. E é legal, né? É muito Essa bom, né? expansão, né, cara? É claro, não é Deixar vai, projeto isso né? aqui. A gente não poderia conduzir isso aqui como um projeto, né, pessoal? Então, assim, por mais que a Por gente. favor. Pô, Sensacional, mas tinha né? o roteiro a seguir, tem o tempo de cada pergunta. Vamos Sempre lá, tem tem que uma seguir. linha básica, né? A gente tem uma linha base, né? Mais por respeito à turma, para conseguir abordar os temas e tal. Mas, cara, da partida ali o negócio vira para alguns lados, né? Se algum Alcio, eu de nós vou. aqui reclamar que está saindo do roteiro, a gente está jogando contra o nosso Tá próprio, jogando contra, Exatamente. conceito. exatamente, cara. Então, mas é isso, cara. Mas assim, olha, vou voltar aqui o ponto aqui, Alcebiades, para você, muito Sim, na linha do seguinte, cara, assim, recomendações, né? O Eldo logo no início falou, pô, não tem receita de bolo, e eu acho que a ideia de fazer um webinar aqui e trazer essa diversidade aqui de perspectivas, né? É justamente para tentar inspirar as pessoas a partir desses elementos, criar sua própria receita, né? A receita própria que mais lhe cabe. Então, quais são as recomendações, os ingredientes aí, para que cada um monte a sua receita para produtos, né? Você que está vivendo múltiplas realidades aí, sendo consultor também. sim. Cara, uma coisa difícil é você falar que vai mudar o mindset. Ninguém muda o mindset de ninguém, né? A pessoa ela tem que se mudar. Mas uma coisa interessante que você pode fazer, que eu vejo que tem funcionado com muitos clientes, de novo eu trago a noção de design. Você desenha um sistema e ele traz comportamento. Você faz o sistema trabalhar para você. Então, muitas empresas estão começando a fazer design organizacional. Estão se reorganizando para criar estruturas que elas pedem uma outra forma de pensamento. Então, você acaba hoje tendo, por exemplo, era muito comum, vamos lembrar daquela velha época de levantamento de requisitos. Você tinha um analista que fazia entrevista, aquela terrível entrevista com 50 pessoas, né? Hoje você tem uma coisa que chama design sprint, por exemplo. Você cria uma experiência de sala com elementos lúdicos, com a própria decoração da sala, com dinâmicas. O objetivo é o mesmo, é você descobrir requisitos. Mas você criou um design que levou ao comportamento diferente, né? Porque, veja bem, se sou eu que estou levantando o requisito, eu tenho que escrever, eu tenho que levantar. Mas se você cria um design, coloca post-it na mão de todo mundo, cara, os caras viram uma fábrica de requisito. Eu participei de um trabalho desse em que, sabe, uma hora depois, uma hora e meia, tinha 80 post-its na parede, onde cada um, pô, eu queria escrever uma coisa aqui, falou, pô, escreve lá, cara, você é o cara que está fazendo o discovery. Mas como é que eu consegui isso? E como é que muitos têm conseguido? Criando noções de workshop. Então, eu acho que você começa a desenhar certas experiências que vão levar ao comportamento que você quer, que é o comportamento de produto. Então, por exemplo, em vez de apresentar para a gerência o projeto para ser aprovado, cria uma banca. Olha que bacana, cria uma banca examinadora, cria como se fosse um empreendedor interno, com um dinheiro virtual, participando de uma banca, recebendo o prêmio pelo maior projeto. Esses elementos começam a trazer uma experiência cativante, envolvente, e aí sim ela começa a mudar o mindset. É engraçado, né? Você tem pessoas que estão dentro de uma empresa fazendo projetos, mas no mundo fora dali, ela está participando de hackathons, ela está participando de pitches, e se de repente ela percebe que a sua empresa, a sua organização está trazendo isso para dentro, hackathon, por exemplo, é isso mesmo, fazer um hackathon interno. Cara, você trouxe uma experiência completamente diferente no comportamento, ele pede um comportamento diferente. Então, eu acho que na minha cabeça ficaria essa receita o seguinte, cara, não tente mudar tanto a cabeça das pessoas, mas tente criar experiências e fazer um design da sua empresa para tentar promover o comportamento que você quer. É curioso como que o lúdico tem um papel importante nisso, né? Você comentou aí da questão, às vezes, é a decoração da sala, é a forma ali de abordar só que faz toda a diferença, mas que quebra a resistência das pessoas
de alguma forma aquilo desconecta elas com os paradigmas que elas tinham de que a empresa tem que funcionar assim, e aí você coloca numa coisa lúdica, aquilo desaparece e começa a fluir. É isso É uma mesmo, né? festa, né? Você vai priorizar, por exemplo, poxa, dar moeda para a galera. Lembra que a gente brincava de banco imobiliário, era uma delícia, né? Dá moeda para a galera e fala o seguinte: olha, você tem X reais, qual Uhum. dessas features você vai comprar? Poxa, o cara sabe, cara, Legal. eu só tenho esse X aqui, eu tenho que botar meu. Isso gera a sensação de escassez, né? Essas brincadeiras, cara, são sensacionais e muito efetivas. É, Isso então, realmente se torna muito efetivo porque ele sente aquela realidade do dia dele lá, olha, cara, Exatamente. ele lembra da brincadeira, da infância, mas ele vê, caramba, aqui é sério, porque eu preciso, eu vou gastar o dinheiro, Se eu né? Então alocar dinheiro errado aqui, meu, eu vou. eu perdi. É isso aí. legal. Pessoal, vou dar uma girada aqui no tema, mas sem perder esse gancho aí da moedinha, do dinheiro, tá? Mas nesse caso aqui eu vou falar literalmente de dinheiro. Um dos nossos colegas aqui nos perguntou o seguinte, falou assim, tudo bem, mas não sendo o escopo fechado, não sendo mais a modalidade tradicional, como é que paga por isso? Como é que eu pago pelo desenvolvimento de um produto? Né? Eu estou entendendo que ele está numa posição, numa empresa que está querendo contratar a tecnologia nesse formato de produto. Então, como que se dá essa negociação e essa contratação? Acho que esse é um ponto relevante também, que imagino que seja a dúvida de muita gente. É, Sei cara, lá, sei lá, eu queria Elcio, colocar vai. só uma ideia assim, para vocês somarem. O que eu vejo é o seguinte: algumas empresas que começaram a trazer isso para dentro, elas perceberam que precisam reorganizar alguns sistemas internos. A orçamentação, que é uma prática empresarial de séculos, né? Talvez seja uma das primeiras práticas que nasceu com a questão de proteção ao risco, etc. E eu acho que também, se a gente está falando de design, você tem que começar a pensar o seu orçamento de uma forma diferente. O orçamento normalmente é projetizado, né? E se ele é projetizado, pronto, você já criou um mecanismo de limitação. O que eu estou observando muitas empresas anualizando o orçamento ou por trimestre também, ou por semestre, e criando como se fosse uma espécie de OPEX, né? Um orçamento que ele alimenta durante um certo tempo uma squad, durante um tempo, e eu vou medindo o valor contra esse orçamento de investimento. Então, você passa a ter o orçamento também fluido, assim como o projeto é mais fluido. É claro que a articulação, nesse caso, precisa ser muito maior, especialmente em empresas mais tradicionais, com uma forte concentração de controle. Mas, ao mesmo tempo, você pode começar a vender as vantagens de você ter um orçamento mais fluido, porque ele pode rapidamente ser direcionado para um change de mercado e para uma situação onde você aproveita uma oportunidade inesperada, como agora. Eu tinha alguns amigos de empresas que estavam ali em novembro fazendo um plano para lançar uma feature que simplesmente foi destruída com a Covid. Ela não tinha sentido nenhum no ambiente remoto. Então, e aí nesse caso? O orçamento mais livre, tem até um livro muito bacana do Niall Spread que chama Beyond Budget. Então é muito interessante que ele provoca um pouco isso, né? Não sei se vocês já tiveram essa curiosidade aí. Legal, muito legal esse livro. Eldon, conecta aí, cara. Nós temos esse modelo, tá, Alce, nós temos tem um orçamento, lógico, né? A empresa tem que ter para se organizar, mas a gente tem uma quantidade, uma verba para um capítulo, para uma área. E a área, ela vai se organizar para gastar aquilo ali. É lógico que já tem uma noção de algumas coisas, do que quer fazer, então vai por esse caminho. E aí, só que, não, olha, não existe um projeto específico. Eu tenho uma quantidade de dinheiro para gastar e eu quero fazer X coisas. E aí a gente usa exatamente esse modelo. Olha, o que realmente, o que eu preciso fazer primeiro? Vamos lá, priorizamos para poder ir gastando dinheiro e alocando na forma correta, porque às vezes não vou precisar fazer mais, né? Ou não vai ter necessidade. Nós passamos por isso. A gente tem uma verba para treinamento. E aí, pô, vamos mandar o pessoal para os eventos externos, né, fora do Brasil, aquela coisa toda, que o pessoal, a Concrete é uma parceira da Apple muito forte, então vai sempre e tal. Esse ano não existiu, né? Então, bom, essa verba para isso foi para outro lugar, não teve essa necessidade. Mas só voltando aí acho que a pergunta original que o Bruno fez, né? Como é que faz para contratar isso? Isso. Cara, isso é uma coisa
É uma mudança de mindset, literalmente, né? Olha, porque a empresa tem que se preparar para isso, né? Olha, eu como cliente vou te contratar, tá? Mas eu já sei o que eu quero. Eu quero melhorar o relacionamento com o meu cliente, né? O atendimento do meu cliente. E eu tenho aqui, eu separei R$ 100, né? R$ 100.000 para fazer isso aqui. Ok. Então, tradicionalmente, iria lá e dizer, olha, o que eu preciso fazer com R$ 100.000? Eu vou fazer um projeto que faz isso, isso e isso. No modelo atual, nesse modelo de produto, eu entendo que esse orçamento existe, né? Vamos falar, continua sendo os R$ 100.000, mas quando ela vai procurar um fornecedor, né? No caso, ela procura uma empresa para desenvolver para ela uma solução para aquilo, já lá na pré-venda, fazendo o modelo do que é o que a gente trabalha, né, de pensar uma possível solução, já dá para ter uma noção se aquela verba dá ou não, ou então também para saber até quando que a gente consegue ir, né? E aí sim você vai desenvolver uma solução até onde a verba der. O ideal é que não tenha esse limite da verba, é lógico, né? Mas não tem cofre aberto. Então, você sabe que quando a gente faz uma venda, a gente vende uma squad, vou falar literalmente, eu vendo uma squad por 6 meses, 1 ano. E essa squad vai desenvolver o que der para fazer, né, de acordo com o que o cliente deseja nesse período de tempo. Então, vou falar, é meio que time material. Olha, eu tenho uma força de trabalho para você, né, que te custa tanto para fazer o produto que você quer, completinho, tá aqui, ó. Né, todo o time está aqui disponível para você, uma squad prontinha. Então, esse é o modelo mais, eu diria, mais indicado, né? Na minha opinião. Eu acho que esse ponto muda fundamentalmente a forma de terceirizar ou de contratar externo, né? Quando você vai Sim. trabalhar esse conceito, porque assim, eu acho que primeiro ele muda o ponto de você não consegue mais transferir responsabilidade. Porque quando você contrata esse escopo, você está transferindo responsabilidade de alguma forma, né? Cara, é isso Sim. aqui, tô te pagando tanto, Perfeito. some da minha Entrega. vida e traz o resultado. Não tem jeito de contratar sem envolvimento mais, né? Você vai ter que se envolver, porque você quem está contratando é que está na realidade da empresa e que vai envolver ali todo o contexto para trazer aquilo. E por outro lado, essa questão do budget, né, que talvez seja o ponto mais desafiador, que eu acho que talvez seja um pouco da pergunta de, pô, mas se não tem escopo, como que contrata? É porque aí dá aquele medo, né? Pô, então esse negócio vai ser um buraco sem fundo e vai sugar todo o dinheiro. Eu acho que isso remete muito, voltando, o Alcebiades falou aí de novo, da questão orçamentária, de assim, você está financiando a linha de negócio ou você está financiando uma entrega? Porque se é a linha de negócio que está financiado, Perfeito. você vai partir com um orçamento inicial. Mas se aquilo está dando resultado e está se pagando, cara, investe mais. Se não está se pagando, muda o caminho, porque... Sim. Ô Lúcio, e eu acho que uma coisa que complementa uma coisa que você falou no início, que é um dos valores aí do ágil, a transparência. Acho que foi o Eldo também que comentou isso. Porque, veja só, no modelo de projeto tradicional, a gente tenta esconder, a simetria é muito alta, né? Você, olha, bota mais uma gordura aqui para dar aquela segurança, bota mais isso, bota mais aquilo. No modelo onde você divide um pouco mais o risco, é óbvio que se você não demonstra uma transparência absurda, a sensação do cara meu dinheiro está sendo queimado, ele está indo pelo ralo. Então você tem que demonstrar, eu acredito que no modelo de produto, o seu nível de responsabilidade em relação a como demonstrar o dinheiro, como está sendo gasto, ele aumenta vertiginosamente, contrário ao senso comum de que alguns pensam, poxa, esse negócio de organização para produto, isso é uma bagunça, a galera vai fazer festa. Não, pelo contrário. Eu preciso demonstrar como o dinheiro está sendo gasto, justamente pelo fato de que ele não está limitado da forma tradicional, mas ele está limitado por um conjunto de políticas, que é onde você vai colocar o dinheiro, em qual item de valor, né? Quanto dinheiro você vai colocar no item também é importante. Então, me parece que ele nos leva mais a responsabilizações, inclusive. Bacana Eu acho demais. até que Encaixa aí, Eldo, encaixa aí. eu acho até que o modelo, vou falar o antigo, né, o projetizado, é que é um poço sem fundo, né? Porque é Exatamente. como você falou, olha, eu vou colocar essa gordura aqui, eu vou colocar isso aqui a mais, porque eu sei que vai faltar em algum momento. Eu não sei o que é, mas eu sei que vai faltar em algum momento.
Eu tenho que me deixa- proteger, cara, né? sinceramente, isso aí, quem já fez orçamento de projeto sabe que funcionava desse jeito. Olha, Terrível, põe mais tanto aqui porque vai faltar. Então, terrível, terrível. e aí chega no momento que ele é aberto, eu tô te entregando. Você tá vendo que eu tô te entregando. Tá aqui, ó. Então você tá participando disso. É aquela velha historinha do Pio, né? Do Pio no táxi, né? Olha, você sabe tudo que tá acontecendo. Então tá aqui, ó. Tô sendo bem É isso aí. claro para você. Cara, você trouxe o PO aí, cara, isso leva Isso, a um debate grande, que é o PO versus o PM, né? É uma coisa Isso. também que tem sido muito discutida aí. é. Se o Uau, Bruno você, vai puxar essa. exato, cara. Nós estamos nesse mindset de colaboração e de carreira, de orientação, de dividir, né? Colaborar, dividir não, compartilhar, multiplicar, né? Conhecimento aqui. Não tem nada de dividir, né? Tem de multiplicar. E daí tem muita pergunta aqui sobre os papéis, né? Sobre o Product Owner. Aí tem uma pergunta aqui sobre convivência ou coexistência de Product Manager, Project Manager, PMO, Squad. Então, assim, cara, quem quiser pegar essa aí, ou de repente o Altos fala, o Eldo, o Lúcio, fique à vontade, mas essa é a carreira. Agora vamos falar assim dos papéis. Assim, quem está Sim. aqui nos ouvindo aqui, de repente quer dar um próximo passo na carreira, como é que pelo menos o Product Manager, o que é a responsabilidade dele? Uhum. Cara, eu tenho um negócio para falar sobre isso. Há um tempo atrás eu participei de um debate exatamente sobre isso, cara. Era Product Manager versus PO. Foi interessante, né? O que eu sempre falo é o seguinte, você tem que analisar um pouco a história das coisas. O PO, esse nome que surgiu, hoje ele está mais descolado da sua origem, mas ele nasceu de uma framework de agilidade. Ele nasceu ali, né? Ele emanou, e se você pegar, por exemplo, o guia do Scrum Guide, sei lá, na Scrum Alliance, por exemplo, ele delimita assim, de forma manifestada quais são as práticas do que ele tem que fazer. E quando você olha para aquilo lá, você fala, isso aqui não entrega produto. Ele basicamente olha para backlog. Né? Ele fala o seguinte, como priorizar backlog, como descobrir backlog, como não sei o que é backlog. Eu falei, cara, é muito mais. E o papel do Product Manager já existia há muito tempo. Sei lá, cara, deve ter 100 anos esse papel de o mundo faz produto há tanto tempo, né? Agora, o que eu vejo é o seguinte, o PO, ele veio, historicamente, ele veio desafiando o PM, porque ele meio que falou assim, cara, você é PM há quanto tempo, mas vocês não estão inovando. Então, olha que interessante, de um lado você tem um cara que é mais abrangente, o Product Manager, tem mais skill de gestão ampla. E do outro você teve o PO, que nasceu de uma pegada mais ágil e que veio desafiando aquilo, mas ele está limitado naquela prática que foi ali circunscrita ao processo. Então a gente tinha que pegar o melhor dos dois mundos, que é a pegada ágil que o PO, de onde ele nasceu, mas com o skill de resultado de produto do Product Manager. Né? Eu tenho várias empresas que estão abolindo o papel do PO e indo só para Product Manager, e tem outras que estão alçando o papel do Product Manager com skills de papel do PO, com skills de Product Manager. Mas o fato é que ambos os papéis eles se complementam em produtos. É mais ou menos como eu vejo. Legal. Eu acho que tem um ponto interessante aí, que remete até um pouco do que o Bruno falou um pouco mais cedo, de assim, a gente que está mais envolvido nisso, a gente tem mais claro na cabeça o que é produto, o que é projeto, papel de PO, papel de PM. Mas muitas vezes, para muitas diretorias, para muitas lideranças de empresas, as pessoas não estão nesse coisa. Então, assim, você falar dessas terminologias não vai fazer tanta diferença. Então, o Bruno falou um pouco de carreira. A dica que eu dou foca muito mais no qual está sendo a atuação do que no nome que está ali, porque às vezes na empresa que você está, o PO está fazendo esse papel mesmo mais amplo, Isso aí. o próprio serviço falou, e às vezes está com o nome de PM, mas está fazendo só o papel do Scrum ali, não está tendo acesso ao resto, não está tendo acesso à parte de negócio e estratégia do produto. Então, minha dica seria essa, foca muito mais em como está sendo a atuação do que no label que está sendo dado para aquilo ali. Sensacional, sensacional, cara. Bom, pessoal, aqui, ó, eu tô adorando esse papo aqui. Acho que nós fizemos, só para confidenciar aqui, né? Nós fizemos um teste há alguns dias e o teste era para basicamente se conectar, ver que estava ok e tal. Quando eu olhei, o teste já tinha 40 minutos, que a gente gostou tanto do papo, né? Já teve um É pré-papo divertido aqui. mesmo. É divertido demais. Mas aí, olhando aqui pro horário, eu falei, meu Deus, já quase 9 horas.
Então, eu queria... Nós vamos ficar com um gostinho de quero mais, mas eu queria aqui dar o espaço para cada um de vocês aqui para uma mensagem final. Se quiser pegar a última pergunta, pega aqui, ou quer passar uma mensagem, fique à vontade, porque é muito aqui pelo nosso tempo mesmo aqui, cara. Não é um projeto, mas tem uma restrição de tempo. Como tudo na vida, né? Como tudo na vida, exato, cara. Puxa aí, quem puxa? Puxa aí. Pediu é seu, cara. Pediu é seu. Bom, vamos... Bom, Bruno, assim, primeiro, obrigado por você ter feito esse movimento, né? Me trazer junto com o Lúcio, com o Cebides, você foi fantástico. Aquela primeira conversa que era mais para a gente ver como é que ficava iluminação, assim, já foi como eu falei, devia ter guardado, gravado aquilo, porque era um podcast fantástico. Espero que vocês todos, na verdade, né, tenham gostado e que você, Bruno, continue e que nos chame novamente, porque eu acho que isso aqui rende várias conversas ainda, tá? Muito obrigado pelo convite. Isso. Obrigado, eu que agradeço. Bom, para mim foi um privilégio enorme, Brunac, eu te agradeço muito. É um tema que eu amo falar, discutir, ainda mais com essa turma aqui que está conectada com a realidade disso, né? Mas uma coisa que eu vi alguma pergunta que pareceu e que eu achei interessante é o seguinte: a gente tinha um projeto, então a gente está falando que será que a narrativa final é produto, é bom, o projeto é ruim? Não, não é isso. Existem situações em que ter projetos é o jeito mais adequado de entregar. Você tem circunstâncias, regulações, características em que o arranjo de projeto, que já está altamente experimentado, ele é importante. Mas uma coisa eu digo, projeto ou produto, a gente precisa deslocar a nossa atenção para valor. Eu acho que mesmo o projeto, eu já tive a oportunidade de participar de projetos em que, embora tivesse ali os limites clássicos que a gente tem, mas o time tinha uma pegada de se preocupar com o valor. Eu acho que se a gente faz isso, a gente também está alçando os nossos projetos a um patamar diferenciado. E é isso, o projeto é uma coisa que vai sempre existir, mas esses contornos que ele está ganhando de entrega de valor para mim é uma coisa que eu acho que quem faz projeto também merece a nossa consideração, a nossa admiração por entregar diante de restrições super desafiadoras, mas cada vez mais deveria se orientar para valor, porque talvez em algum momento a gente nem esteja mais discutindo essa diferença de mindset, né? Projeto ou produto talvez não faça mais tanta diferença para a gente, mas sim iniciativas para entregar valor para a sociedade, para os clientes, para as pessoas de um modo geral. Legal. Só complementando aqui o do Alcebiades também para fechar, eu acho que o ponto é exatamente esse, né? Principalmente para quem está em empresa que está em momento de transição. Eu acho que boa parte das empresas que trabalham com tecnologia no Brasil hoje em dia. Tem poucas que podem falar que já atuam já no modelo mindset totalmente de produto, mas principalmente para quem está na transição, é isso, não se apegar tanto aos nomes, à estrutura que talvez sua empresa esteja, pode estar num caminho, mas foca nisso, foca na questão de entregar resultado ao invés de simplesmente colocar entrega. E o outro ponto que eu acho primordial é de assumir e aceitar as incertezas. Que no final das contas, essa mudança toda, esse contexto todo, e cara, o mundo é cada vez mais incerto, e para construir software, você pode achar que você tem uma boa ideia que vai trazer um resultado, mas já parte do pressuposto que você não sabe. Você acha que ele pode ser, assume como uma hipótese e segue a vida. Mas no mais, Brunaca, agradecer, e também foi super legal o papo, tanto o primeiro que a gente teve como esse. Também estou dentro aí de qualquer próximo que você quiser convocar. É excelente e sempre muito enriquecedor. Obrigado. Pessoal, queria agradecê-los. Vocês sabem do meu brilho no olho aqui de fazer isso. Isso para mim hoje foi uma estreia, né? Foi o primeiro webinar que eu fiz. Eu vinha fazendo lives no Instagram, daí hoje resolvi me desafiar de novo. Estreia hollywoodiana, inclusive, né, cara? A entrada foi espetacular. Pô, cara, eu coloquei energia aqui, coloquei o coração, né? Mas na minha estreia lá nas lives, eu usei uma frase do Guimarães Rosa, que eu vou usar aqui de novo, que é uma estreia de novo, que é a seguinte, cara, que eu tenho usado como mantra aí nessa jornada aí de transformação pessoal e profissional, que é a seguinte, cara, que quem elegeu a busca não pode recusar a travessia. Isso é muito bonito, né, cara? Quem elegeu a busca não pode recusar a travessia. Cara, então se joga, faz com carinho, faz com amor,
que a gente vai longe assim, cara. Então, obrigado a todo mundo que participou. Tô felizão mesmo. Vou gravar para disponibilizar para todo mundo aí. E a gente segue nessa jornada aí, cara. Com certeza. Vamos fazer mais dessas, hein, Brunaca? Mais dessas. Vambora. Grande abraço, pessoal. Muito bom, galera. Um abraço para todos. Fiquem bem, se protejam. Obrigado. Se protejam. Fiquem bem. Tchau. Abração. Tchau, tchau.